TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E nesta edição, Prefeitura reinaugura a agência regional da Condep de Itaipava. Prefeitura convoca 59 famílias de Correias para inclusão e atualização de CAD único. Preço da cesta básica cai em 15 das 27 capitais em julho. E o diálogo com o objetivo de destacar o SUEG Imperial. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 22 de agosto. Olha só, gente, a Prefeitura reinaugurou nesta quinta-feira a Agência Regional da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep de Itaipava. Após 2 anos inativa, a unidade foi reformada e volta a funcionar com melhorias estruturais, incluindo paisagismo, pintura, instalações elétricas, refeitório equipado e vestiários mais adequados para os funcionários. A entrega representa um avanço na descentralização dos servidores e também na valorização dos funcionários que atuam no distrito. E com a reabertura da agência, os serviços de limpeza, manutenção e conservação passam a contar com mais organização e melhores condições de operações, o que impacta diretamente a rotina de quem mora e trabalha nos distritos. O evento reuniu familiares de Chiquinho, servidor homenageado no local, além dos vereadores Júnior Coruja, Júnior Paixão, Carlos Alberto Gilmagno e Tiago Leite, além de alguns empresários e comerciantes, e também, é claro, membros da Condep e da Prefeitura. O chefe do Executivo, Ingo Ramos, inclusive, postou um vídeo nas redes sociais falando sobre essa reinauguração. Vamos acompanhar. Regional de Itaipava. Estamos aqui hoje reinaugurando a regional, dando dignidade aos funcionários da Condep. Eu agradecer aqui a secretária Fernanda Ferreira, os vereadores presentes aqui hoje, nosso gerente Douglas. Não é isso, presidente? Obrigado pela indicação do nosso querido Chiquinho também. É isso aí, prefeito. Ótima indicação aí do nosso amigo Guerreiro Chiquinho, que todos os Itaipava conhecem. Parabéns, Itaipava. Volta a ter regional. Fernandinha, fala com a gente. É isso, agradecer também aí por podermos estar abrindo um espaço que dê dignidade aos funcionários, prefeito. Paixão, obrigadão, irmão. Parabéns para os funcionários da Condep, merece toda a Secretaria de Obra, o apoio de todos. Carlos Alberto, obrigadão aí. Parabéns, prefeito, pela indicação. O senhor tem que ficar feliz e orgulhoso que agora Itaipava tem uma regional atuante. E primeiro, não pode deixar de agradecer a todos os funcionários da Condep, a presidente Fernanda Ferreira. Parabéns, Itaipava. Valeu. Miau. Prefeito, é um grande prazer estar aqui hoje nessa inauguração. A gente vai trazer mais rapidez no serviço à população. Valeu, Gil. Valeu, prefeito. Parabéns a você e a toda a Condep. Estamos juntos. Gente, abraço, gente. Feliz dia para vocês aí. Abraço. E falando em Itaipava, áreas de produção rural de Petrópolis vão receber o programa AgroRJ do Governo do Estado. O anúncio do recebimento desse programa foi feito pelos secretários da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Flávio, e também do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, no evento Fazenda Legal, que reuniu produtores rurais no Hortomercado Municipal José Carneiro Dias, em Itaipava. Cerca de 80 produtores rurais de diferentes regiões da cidade participaram do Fazenda Legal, que aconteceu no Hortomercado Municipal José Carneiro Dias, em Itaipava, na quarta-feira. O projeto Programa AgroRJ, que foi anunciado durante o evento, é uma iniciativa do Governo do Estado e engloba ações e iniciativas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário fluminense. Entre os principais projetos está o Estradas AgroRJ, que visa melhorar as estradas rurais para facilitar o escoamento da produção. Nós já vamos iniciar o AgroRJ aqui, iniciando pelo Brejal, pelo Bonfim, e chegando a todas as localidades agrícolas aqui da nossa cidade de Petrópolis. Em 2023, por indicação do Bernardo Rossi, o Patrulha Mecanizada melhorou as condições das vias rurais para acesso a áreas de produção no Brejal, Caxambu, Bonfim, entre outras localidades.
Ainda durante o evento, também foram anunciadas melhorias no saneamento básico das áreas rurais, começando pelo bairro Caxambu. Nós estamos para aprovar pelo PISAM, projeto que já tramitou, projeto que já está praticamente pronto, que é vamos iniciar pelo Caxambu, mas quero fazer em todas as áreas, que é um projeto para saneamento básico da área rural ali do Caxambu, que são um fundo que o meio ambiente tem. Programas voltados para a agropecuária em Petrópolis são de extrema importância, visto que hoje a cidade conta com cerca de 830 famílias que vivem da produção rural. E para finalizar os assuntos que são mais direcionados ao distrito de Itaipava, o jazz vai tomar conta das montanhas da Serra neste fim de semana. De hoje, sexta-feira, até domingo, Itaipava recebe uma nova edição do Vilarejo Jazz. O festival é gratuito e promete embalar o público com música instrumental e ambiente acolhedor. Nesta sexta-feira até domingo, a Praça do Sol, no Shopping Vilarejo, será palco do encontro mais esperado do inverno, o Vilarejo Jazz. O encontro celebra música instrumental com apresentações gratuitas ao ar livre, proporcionando um ambiente acolhedor e resgatando a memória afetiva da Serra. Mais do que assistir a um show, a proposta do festival é viver a experiência do jazz com liberdade em um ambiente acolhedor e energia contagiante. A programação traz diferentes vertentes do jazz. Na sexta-feira, quem abre o evento é o grupo All That Jazz, às 6h30 da tarde. No sábado, a cantora Maria Swenson e banda sobem ao palco às 5h30 da tarde, seguido pelo artista João Cantber Quartet, às 7h30 da noite. Já no domingo, a banda Jazzeando encerra o festival às 3 da tarde. O Vilarejo Jazz está retornando esse ano com uma curadoria musical incrível. O festival vai acontecer sexta, sábado e domingo, dias 22, 23 e 24 de agosto, lá na Praça do Sol. E olha, gente, agora saindo de Itaipava, vindo aqui para o centro de Petrópolis, mas parando no meio do caminho, a Prefeitura fez a convocação de 59 famílias que moram na região de Correias e foram atingidas pela chuva de abril deste ano para que façam inclusão ou atualização do Cadastro Único, o CAD Único, neste sábado, dia 23 de agosto. O CRAS de Correias, onde deve ser feito esse recadastramento, fica na rua Vigário Correia, número 443. É importante destacar que o responsável pela família deve comparecer ao CRAS Correias entre 9 horas da manhã e 3 da tarde e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de matrícula escolar e de todas as pessoas que moram com o responsável familiar. Esse procedimento é necessário para garantir o acesso a benefícios sociais aos quais a família possa ter direito. A lista com o nome do responsável familiar e o horário que devem comparecer estão no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Também é claro que a gente tem que destacar que, em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone DDD 24 22 21 0047. E é imprescindível a presença do responsável da família convocada no CRAS no horário marcado. E também é importante ressaltar que o CRAS não solicita fotos de documentos, senhas ou informações pessoais por telefone, é tudo pessoalmente. E agora, continuando nosso caminho, chegando no centro, um caso muito preocupante foi registrado na madrugada desta quarta-feira aqui em Petrópolis. Uma câmera de segurança flagrou pessoas em situação de rua ateando fogo em objetos na frente de um estabelecimento comercial. Confira as imagens. Na madrugada desta quarta-feira, pessoas em situação de rua foram flagradas colocando fogo em objetos que estavam na frente de um estabelecimento comercial na rua Irmãos D'Angelo, no centro de Petrópolis. O local, assim como outros pontos da cidade, é frequentemente utilizado à noite como dormitório de pessoas em situação de rua. Imagens registradas durante a manhã seguinte mostram marcas e resquícios deixados pelo fogo. As gravações da câmera de segurança ainda mostram a mulher que estava com o grupo sendo agredida pelos outros membros em situação de rua cerca de 10 minutos antes do incêndio começar. A Polícia Militar afirmou que o caso não foi registrado na unidade, mas que ao tomar conhecimento do ocorrido, os agentes iniciaram diligências para apurar os fatos. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, afirmou que equipes da pasta já haviam feito abordagem aos envolvidos, que são estrangeiros, e vão fazer nova abordagem com o objetivo de oferecer alternativas para a superação da condição de rua. E ali perto da rua Irmãos D'Angelo, onde que aconteceu esse incêndio, a gente tem a sede do PROCON de Petrópolis.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Estado de Defesa... Não, a Prefeitura recebeu da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Consumidor 1.500 unidades do Código de Defesa do Consumidor comentado e da cartilha sobre educação financeira, que serão distribuídas durante atendimentos diários. A medida visa promover a cidadania, dando mais autonomia e conhecimento ao consumidor. Os exemplares foram entregues na manhã desta quarta-feira na sede do PROCON aqui em Petrópolis. E para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, a entrega desses materiais representa mais do que a distribuição de livros, e sim um investimento em cidadania. Denúncias ao PROCON podem ser feitas por meio do e-mail fiscalização.procon@petrópolis.rj.gov.br ou presencialmente na sede do PROCON, na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, aqui no centro de Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E olha, gente, agora a gente trocando de assunto, a gente tem que falar um pouco sobre um fato muito interessante. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes começou nesta semana os testes com os novos controladores de velocidade móveis, conhecidos como anjinhos, em pontos diferentes aqui da cidade. A gente já está ao vivo com a repórter Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa instalação. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais para a gente sobre esses reguladores de velocidade. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Os equipamentos mostram em tempo real a velocidade dos veículos que vão auxiliar aí na coleta de dados para orientar decisões sobre intervenções na mobilidade urbana aqui de Petrópolis. Segundo a CPTrans, as informações vão indicar se há necessidade de instalar lombadas, faixas elevadas, mudar as sinalizações ou até mesmo diminuir a velocidade permitida na via. Um dos testes foi realizado na quinta-feira na Avenida Barão do Rio Branco, que é uma das mais movimentadas aqui de Petrópolis. Antes, o equipamento já havia sido posicionado em outras vias e continuará em avaliação pelas próximas semanas. De acordo com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, os dados obtidos vão estruturar a tomada de decisão na políticas de trânsito que devem aí também ajudar no planejamento das operações diárias. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito bom a gente ver realmente essas ações, tentando sempre melhorar o trânsito. O trânsito é uma questão eterna aqui em Petrópolis. A gente tem que destacar isso porque a cidade foi projetada não para carros, né? Já é uma cidade que foi projetada há muito tempo atrás, numa época que essa não era uma questão, não era o foco. Então a gente vê essas tentativas de melhorar o trânsito aqui do nosso município. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. Olha só, para finalizar o nosso primeiro bloco, vamos falar de um assunto que não é de Petrópolis, mas que também afeta a cidade. Neste sábado, dia 23, a campanha Mac Dia Feliz será realizada em todas as unidades do McDonald's no Brasil. Na compra de um Big Mac, o estabelecimento doa o valor do sanduíche para alguma instituição que auxilia o tratamento de câncer infanto-juvenil. E as 4 unidades de Petrópolis não vão ficar de fora. Um dia por ano, o McDonald's realiza uma campanha nacional, o Mac Dia Feliz, que apoia instituições que auxiliam o tratamento do câncer infanto-juvenil. Neste sábado, em Petrópolis, voluntários do Instituto Ronald McDonald, uma organização sem fins lucrativos, estarão em todas as unidades do município da região serrana durante todo o dia. Desde 1999, o Instituto Ronald McDonald atua para promover saúde e bem-estar para crianças, jovens e suas famílias, contribuindo para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. Em 25 anos de história, o Instituto já beneficiou 1.820 projetos. Petrópolis, atualmente, conta com 4 unidades do McDonald's em diversos distritos da cidade e, neste sábado, voluntários do Instituto Ronald McDonald vão estar nos restaurantes. Temos 4 aqui em Petrópolis, temos na Coronel Veiga, onde vai estar uma amiga nossa, a Patrícia, na Rua do Imperador, vai estar a minha esposa nele, eu vou estar na 13 de maio, o dia inteiro, e vai ter o meu cunhado lá em Araras, lá no meio da BR, vai ficar lá o dia inteiro. De acordo com um dos voluntários, Sérgio Ancoreta, o Instituto Ronald McDonald é uma casa que hospeda crianças em tratamento de câncer que estejam no Rio de Janeiro a critério do hospital. A critério do hospital não é nosso. Serem acolhidas na Casa Ronald durante o período de tratamento, durante o período, na realidade, que o hospital
necessitar do nosso apoio. Segundo Sérgio, neste sábado, se um Big Mac for comprado, o dinheiro não vai para o McDonald's. Então, se você comprar um Big Mac no dia do Mac Dia Feliz, esse dinheiro não vai para o McDonald's. Esse dinheiro o McDonald's pega e doa para instituições que auxiliam o tratamento do câncer infanto-juvenil, como a Casa Ronald. Isso é no Brasil inteiro. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite de
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Gente, enfim é sexta-feira e chegou a hora da previsão do tempo mais aguardada da semana, a previsão do tempo para o sábado e para o domingo, a previsão do tempo para o fim de semana. Estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Conta pra gente, Jonathan, boa tarde, como é que fica o tempo neste fim de semana? Uma boa tarde para você, uma boa tarde também ao nosso telespectador. Bom, olha só, finalmente chegou a sexta-feira, né? É o dia mais esperado da semana. E eu já adianto para vocês que a nossa previsão do tempo desse fim de semana não tem frio e nem chuva, mesmo no inverno. Olha que loucura, né? Começamos a nossa previsão, como de costume, em Nova Friburgo, onde o sábado deve ter névoa ao amanhecer e depois dia de sol com algumas nuvens e à noite de céu limpo. E as temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus Celsius. Já no domingo, a previsão é de sol com aumento de nuvens à tarde e muitas nuvens no período da noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus Celsius. E como vocês podem perceber, não vai chover, como eu falei anteriormente. Agora, partindo para Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. As temperaturas vão ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus Celsius. No domingo elas sobem um pouco e devem variar entre a mínima de 16 e 25 graus. O dia na cidade deve ser de sol com aumento de nuvens à tarde e muitas nuvens à noite. Em Petrópolis, a última cidade da região serrana da nossa previsão, as temperaturas devem ficar entre 16 e 24 graus no sábado. A previsão do tempo é de um dia de sol com algumas nuvens ao longo do dia e de noite de céu limpo. No domingo, os termômetros da cidade variam entre a mínima de 16 e 25 graus Celsius. E a previsão é de sol com aumento de nuvens à tarde e noite deve ser de muitas nuvens. E também não chove na cidade imperial neste fim de semana. E agora mudando de região e partindo para a região centro-sul fluminense, a previsão da cidade a previsão de Paraíba do Sul, na verdade, é de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. As temperaturas da cidade devem ficar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus Celsius. No domingo, a tendência é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, mas à noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius, assim como nas cidades da região serrana, não chove. E para finalizar, ainda na região centro-sul, em Três Rios, as temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e 28 graus Celsius no sábado e 16 e 27 no domingo. A tendência para o primeiro dia do fim de semana é de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. E no domingo, o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Hugo, a gente pode perceber que as temperaturas realmente subiram ao longo da semana. A gente está aí numa espécie de veranico, né? E aqui na região serrana, na região centro-sul, não chove, o que é até estranho, visto que no verão chove muito, mas nós estamos no inverno, né? É verdade, Jonathan. A gente vê que são as temperaturas que são mais típicas do verão, só que a condição climática ainda é a condição do inverno, ainda a gente está tendo um tempo frio, um tempo seco e um tempo sem chuva, que essas são as condições históricas do inverno. Porém, a temperatura é realmente a temperatura típica de verão. E a gente pode reparar, né, Jonathan? A gente daqui a pouco no Correio Petropolitano da TV, primeira edição, com Gabriel Toledo hoje, a gente vai acompanhar a agenda cultural. E a pessoa que quiser se planejar, já quiser fazer aquela programação mesmo do fim de semana, já pode ficar tranquila, porque não vai precisar levar guarda-chuva, nem no máximo levar um casaquinho, porque a tendência, a expectativa, a nossa previsão é de que não chova. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura.
Olha só, gente, depois de falar de tempo, nós vamos agora para a economia. O preço do conjunto dos alimentos básicos diminuiu em 15 e aumentou em 12 das capitais do nosso país, de acordo com a pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira, dia 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Essa é a primeira vez que a pesquisa engloba todas as 26 capitais e o Distrito Federal. Até então, o levantamento era feito em apenas 17 capitais. As quedas mais importantes no preço da cesta básica ocorreram em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande. Já as maiores altas ocorreram no Nordeste: Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Salvador, Natal e São Luís. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior preço, R$ 865,90, seguido por Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Cuiabá. Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, foram registrados os menores valores do conjunto básico de alimentos. Aracaju, Maceió, Salvador e Porto Velho foram as mais baixas. A comparação dos valores da cesta básica de julho de 2024 com julho de 2025 mostrou que nas 17 capitais onde a pesquisa era realizada nesse período, houve alta de preços em todas, com variação entre 2% em Belém e 19,5% em Recife. No acumulado do ano até julho, nas 17 capitais pesquisadas também foi registrado aumento em todas, com taxas que oscilaram entre 0,3% em Goiânia e 11,4% em Recife. Com base na cesta mais cara, que, em julho, foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas de uma família de 4 pessoas, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIESE estimou que o valor do salário mínimo necessário no 7º mês do ano deveria ter sido de R$ 7.274,43, ou seja, 4,79 vezes o mínimo atual de R$ 1.518. E falando em economia, em junho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista variou menos 0,1% frente a maio, na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de menos 0,3%. Vamos agora acompanhar a análise da PMC do IBGE. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de maio para junho de 2025, teve um resultado de menos 0,1%. Esse resultado é muito próximo de zero, não pode ser considerado exatamente como uma queda, mas os últimos 3 meses vêm de resultados parecidos, muito próximos de zero, e com viés negativo. Então, essa combinação desses 3 meses consecutivos com essa variação baixa no campo negativo já dá um resultado cujo patamar em junho é de 0,8% abaixo do último ponto de crescimento, que foi março de 2025. Então, esse é um resultado aí já negativo nessa combinação desses últimos 3 meses. No ano, que é esse acumulado do primeiro semestre de 2025, o resultado é positivo, 1,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse resultado de 1,8% positivo, apesar de representar ganhos no ano de 2025, é o menor fechamento de semestre desde dezembro de 2023. Os outros 2 pontos de 2024 tiveram resultados maiores, resultados positivos. Então, por enquanto, apesar do ano de 2025 estar sendo melhor para o comércio varejista do que o ano de 2024, esse resultado ele não é tão expressivo quanto o ano de 2024 comparado com o ano de 2023. E esse crescimento de 2025 ele vem ancorado basicamente em 3 atividades. Tecidos, vestuário e calçados, que foi a que
mas cresceu ao longo desse primeiro semestre de 2025. Depois, móveis e eletrodomésticos também com um crescimento forte. E, por último, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Esses três setores que compõem o crescimento desse ano de 2025. E dentre as 8 atividades pesquisadas ali no âmbito do comércio varejista, apenas uma registrou queda nesse primeiro semestre, que foi equipamentos para informática, materiais elétricos e também toda a parte de computadores, de computação. Essa teve um resultado de menos 0,7% no ano de 2025. Isso tem a ver também com as grandes variações do dólar. O dólar em alguns momentos teve uma apreciação no ano de 2025, outros uma depreciação, e isso também ocasiona movimentos mais voláteis, inclusive na série da margem dessa atividade. Então foi a única das 8 que efetivamente registrou a queda nesse ano de 2025. E um outro assunto que também é relacionado com a economia, mas de uma maneira um pouco mais indireta, o programa IPVA em Dia terá um novo prazo de adesão e a possibilidade de parcelar valores relativos ao ano de 2025. Na última terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou em segunda votação o projeto de lei que dá uma nova chance de ingresso ao programa. Esse é mais um passo na retomada da iniciativa que visa a redução da inadimplência. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, através de uma segunda votação, o projeto de lei que dá uma nova chance de ingresso ao programa IPVA em Dia. Esse é mais um passo na retomada da iniciativa, que tem o objetivo de reduzir a inadimplência. Agora, o governador Cláudio Castro tem o prazo de até 15 dias úteis para dar o parecer, bem como a regulamentação. De acordo com a proposta aprovada pelos parlamentares, o novo prazo de adesão vai até o dia 30 de novembro. A regulamentação, que será publicada nos próximos dias, irá definir a data de reabertura. O programa IPVA em Dia irá ajudar os donos de veículos a parcelarem até 12 vezes os débitos referentes ao imposto entre o ano de 2020 e 2025. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, Petrópolis tem 278.881 habitantes. E, de acordo com a Secretaria de Fazenda, 60.357 veículos estão com dívidas de PVA entre os anos de 2022 e 2025. Ainda de acordo com os dados, os carros lideram com um total de 24.504, seguido das motos, que representam 23.620. O taxista Kleber Soares achou excelente a opção de parcelamento em 12 vezes, enfatizando que, atualmente, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras. Pela estagnação da economia atual, você poder parcelar ele em 12 vezes, né? Muita gente passando dificuldade, uma maravilha. A adesão será feita por meio da Central de Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda. O login do sistema é feito com a conta gov.br ou com o certificado digital. Após a seleção do número de Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, a plataforma vai exibir os débitos existentes do veículo e as condições de quitação disponíveis. A quantidade de parcelas selecionadas valerá até o fim do cronograma de pagamentos. Com a adesão confirmada, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia, na página de documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, DARJ. A medida para quitar as dívidas agradou a população. Acho bom, excelente. Oportunidade que a pessoa tem, às vezes não tem um dinheiro ali na hora, né? A gente tem mais prazo, às vezes a gente apertado aí, a gente consegue pagar, né, mais vezes. Eu acho ótimo, né? Quem não quer? E agora, mudando de assunto, para finalizar nossa parte de notícias da edição de hoje, nós vamos sair da economia para ir para a saúde. Acompanhe agora o boletim Infogripe da Fiocruz referente a esta semana epidemiológica. Nesse boletim do Infogripe da Fiocruz, a gente continua observando uma tendência de queda nas hospitalizações
por síndrome respiratória aguda grave, associado aos vírus da influenza e também ao vírus sincicial respiratório em praticamente todo o país. A única exceção é o estado do Amazonas, onde a gente ainda observa um crescimento dos casos de SRAG nas crianças pequenas até 2 anos de idade, associado aí ao vírus sincicial respiratório. Apesar, também da gente estar observando essa tendência de queda dos casos de SRAG nas crianças pequenas em praticamente todo o país, esses casos continuam em níveis de moderado a muito altos, ainda em muitos estados do país. Outro ponto de destaque desse boletim Infogripe são os casos das crianças, os casos de SRAG nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos de idade, onde a gente tem observado aí uma tendência de crescimento dessas hospitalizações nas últimas semanas, principalmente em alguns estados da região Nordeste, também da região Centro-Sul. Sendo que os dados laboratoriais têm mostrado que o aumento das hospitalizações por SRAG nessa faixa etária, das crianças e adolescentes, tem sido causado pelo rinovírus. Outro ponto de destaque desse boletim é que os casos de SRAG por Covid-19 continuam baixos na maior parte do país, mas a gente tem observado aí uma leve tendência de aumento das notificações de SRAG por Covid-19 em alguns estados, como no Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará e também agora no estado do Amazonas. Por conta desse cenário da Covid-19, a gente vem aqui mais uma vez reforçar sobre a importância da vacinação contra o vírus. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos da doença. Lembrando, que idosos imunocomprometidos precisam tomar dose de reforço da vacina a cada 6 meses. E também em relação às crianças e adolescentes, os quais a gente tem observado aí um aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária, especificamente em alguns estados do país. A gente pede, para caso eles tenham aí alguns sintomas de gripe ou resfriado, que se possível que eles fiquem em casa em isolamento e evitem ir para a escola, para evitar, transmitir alguns desses vírus respiratórios para outras crianças. Mas se não for possível fazer esse isolamento e se a criança tiver aí uma idade já adequada, a gente recomenda para que ela vá à escola usando uma boa máscara. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tem a nossa entrevista. Mas antes da gente realmente começar ela, eu só quero destacar que se você quiser reassistir ela ou assistir qualquer outra entrevista aqui do nosso programa, você pode acessar tanto o nosso YouTube quanto o nosso Facebook e acompanhar todas as entrevistas, nossos bate-papos completos. A gente normalmente elas são transformadas em matérias para os outros telejornais, porém a entrevista completa, que acaba tendo mais informação mesmo, você pode acompanhar no nosso YouTube e no nosso Facebook. E também, é claro, todos os outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Mas agora vamos para um rápido intervalo e logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e a gente está aqui ao vivo com o Guilherme do Swag Imperial, que vai conversar um pouco com a gente sobre um espetáculo e também sobre outras coisas envolvendo o Swag. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, para a gente começar, na realidade, antes da gente começar de fato a nossa entrevista, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou diretor-geral do Swag Imperial, atuo como coreógrafo, bailarino e diretor de movimento. Perfeito, Guilherme. Para a gente poder começar, antes da gente falar do espetáculo em si, a gente tem que explicar para o nosso público, né? Você já veio aqui no programa, sim, mas já faz um tempinho, então é bom a gente relembrar para o nosso público. Explica para a gente, por favor, o que é o Swag Imperial? Então, o Swag Imperial, atualmente, ele é um estúdio, né? Ele é um espaço físico. Inclusive, eu vim aqui no início do ano fazer essa divulgação, que a gente estava abrindo um espaço. Mas o Swag Imperial já existe há 10 anos. Começou como um grupo de amigos que queriam dançar, queriam movimentar a arte e a cultura na cidade, e desde então esse projeto veio crescendo, tomando uma amplitude, né, uma proporção um pouco maior. E agora, graças a Deus, a gente está atuando como espaço físico. A gente já conversou realmente no início do ano, fizemos, sim, quando estava indo inaugurar realmente, ia começar os trabalhos, e agora a gente já está aqui, a gente já está no mês de agosto, então em pouco tempo a gente já está tendo apresentações. Sim. Que é para a gente poder começar agora a falar da apresentação de fato. Pode falar, vai acontecer nesse domingo, não é mesmo? Então, o nosso espetáculo acontece domingo, agora, né? O nome do espetáculo é Entre Sombras, em que eu sou o diretor-geral, e ele é um espetáculo diverso, assim, sabe? O intuito do espetáculo é falar sobre olhar para dentro, sobre entender sobre erros, acertos, sobre essa dinâmica, né, do processo de transformação de um ser humano, sobre aceitação. E aí eu falo dentro desse espetáculo dessa forma com várias linguagens, né? A gente usa expressões corporais, a gente usa danças urbanas, tem coreografias de jazz.
É bem interessante esse ponto que não é um espetáculo que se limita a um tópico só, né? Não. Consegue abranger várias coisas e realmente Ele é bem amplo. Porque a expressar sentimento, né? Pelo que você está falando, é uma maneira também de expressar sentimento, é algo que não é muito difícil de expressar de uma maneira só, não é mesmo? Sim. E aí esse espetáculo, ele na verdade é eu iria estrear ele no fim de ano, né? Ele entra em cartaz fim do ano, e eu acabei recebendo o convite, né, da Sabrina e do Paulo, do Teatro Imperial, para estar colocando um espetáculo lá no mês de agosto, porque a gente está, em setembro, fazendo uma viagem para a Argentina, né? A gente passou em uma seletiva para participar de um festival na Argentina, e a gente vai estar representando a cidade de Petrópolis. E aí, em meios de arrecadar fundos, fazer uma movimentação, né, para a gente estar podendo custear os gastos da nossa viagem, a gente acabou antecipando a estreia desse espetáculo. Então, assim, foram 3 semanas intensas de muito ensaio, de muita dedicação, de adiantar um projeto que, na verdade, aconteceria em novembro. É aquele negócio, você adiantou e não adiantou um pouquinho, não. Foram meses de preparação, Sim. tiveram que ser abreviados ali para semanas, para realmente poder expor esse espetáculo agora, nesse fim de semana, nesse domingo. Mas antes da gente falar mais um pouco sobre o espetáculo em si, queria que você falasse um pouco sobre esse convite, sobre esse festival que vai acontecer na Argentina. Então, o nome do festival é Mercosul. Ele acontece na Argentina, na cidade de Misiones. E a gente participou de uma seletiva, né? Eu mandei materiais de vídeo, mandei 10 vídeos de trabalhos coreográficos. E desses 10, a gente foi contemplado com 8 trabalhos coreográficos, né? No início eu nem imaginei que fosse passar tantos trabalhos assim, mas graças a Deus foi aprovado. E a gente foi pego um pouco de surpresa, porque com essa questão de não imaginar que tantos trabalhos seriam aprovados, né? E a gente recebe o resultado, né, bem em cima, porque a gente recebeu o resultado em início de julho, sendo que a viagem é em setembro. Então, assim, para fazer uma viagem internacional com uma organização de 2 meses, com um grupo de 21 pessoas, é bem complicado, né? E aí começou uma movimentação para arrecadação de verba para ajudar a custear nos gastos dessa viagem. E entre esses vídeos que foram aprovados, essas coreografias que foram aprovadas, essa apresentação que a gente vai ter nesse domingo está entre elas ou são trabalhos diferentes? São trabalhos diferentes. Na verdade, tem um trabalho coreográfico, que é o nosso trabalho base, né? Que ele entra na peça porque ele conversa muito com o tema, com a proposta, e aí ele acaba se encaixando dentro do espetáculo. Mas fora isso, a gente está ensaiando para o espetáculo e para a Argentina. Então é aquele negócio, se já era complicado abreviar aqueles meses de preparação para as semanas, ter que fazer 2 preparações para 2 coisas muito específicas fica mais complicado ainda. Sim. Mas como é que está sendo essa preparação? É gratificante ver essa preparação, porque é uma preparação para algo muito bom, não é mesmo? Então, quando abriu o estúdio, né, quando a gente acabou se tornando um espaço físico, eu tinha alguns projetos para esse ano. E um dos projetos era manter o swag bem parado, até a gente fidelizar mesmo o público para um lugar físico, porque antes, sendo um núcleo de aulas que funcionava em um outro espaço, era uma coisa. Se tornando um lugar físico, eu precisava ainda moldar uma estrutura, né, assim. E aí eu ia sair um pouco de cena com o swag. Só que não foi o que aconteceu, né? As coisas foram acontecendo, os convites foram chegando. E, cara, tem sido pra mim surpreendente, porque eu não imaginava toda essa amplitude esse ano, assim, né? Tanto que, como eu disse, eu mandei os vídeos sem muita expectativa de ser aprovado. Com a aprovação, surgiu a oportunidade de estrear uma peça que seria para novembro, estrear uma peça em agosto, assim, com apenas 3 semanas de preparação. E coordenar um elenco de 22 pessoas em 3 semanas para um espetáculo é complicado. Por quê? São 22 rotinas diferentes. Tem pessoas que trabalham de dia, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que fazem faculdade. Então, conciliar tudo isso para que a gente entregasse um trabalho de forma homogênea e do início ao fim com a mesma intensidade, deu um pouco de trabalho. Mas foi o que eu disse para todos eles. É uma oportunidade que a Sabrina e o Paulo tá dando pro swag, né? Eu acho que gera uma visibilidade para o nosso trabalho, além de a gente estar arrecadando fundos pro Festival Mercosul. E perguntei, vocês topam? Vamos abraçar a ideia? Vamos estrear? Vamos antecipar muito essa estreia que seria em novembro para agosto? E os meus alunos, assim, né, o elenco, eles
abraçam a ideia. Eu não tenho o que reclamar deles, assim, né? Quanto mais coisas, melhor. Então, tem sido uma experiência incrível. Eu acho que o fato da convivência aumenta os nossos laços, aumenta a nossa interação. Então, assim, uma experiência incrível para mim enquanto pessoa, enquanto profissional e diretor, né? Porque coreografar, dar aula é muito diferente de ser diretor de um espetáculo. A didática é outra, a mecânica é outra, sabe? Você ser um diretor de movimento, você entender que você está trabalhando com 22 corpos diferentes e tentar fazer com que aquilo fique dentro daquilo que você imagina, não é um trabalho fácil. Mas aí você acaba descobrindo coisas ali dentro que você fala, tá, por que não usar isso de forma positiva, sabe? E aí você vai casando isso. E é muito gratificante ver no olhar deles a conquista de falar, eu achei que eu não conseguia, mas olha, eu consigo. Sabe, não imaginava eu estar no Teatro Imperial, que hoje é um teatro de grande porte da nossa cidade. A gente tem consciência disso, né? A gente tem o Teatro Municipal, que infelizmente está fechado, mas a gente tem o Imperial que dá um suporte pra gente. Então, assim, a gente está ocupando esse espaço, está tendo essa oportunidade de ocupar esse espaço, pra gente já é muito gratificante, né? E assim, desde já agradecendo o Paulo e a Sabrina pelo convite, por abrir essa oportunidade e essa porta, né, para nós da cultura urbana, que é gratificante. Assim, não tem outra palavra, né? Porque a dança de rua nunca foi muito bem falada na nossa cidade. E ver hoje que o Swag Imperial, né, em meio da dança de rua, da cultura urbana, está conseguindo conquistar o seu respeito, ocupar espaços e mostrar que faz um bom trabalho, para mim, enquanto diretor-geral, eu fico assim, lisonjeado, assim, eu não imaginava que fosse tomar uma proporção tão grande. Eu fico feliz que você fique tão bem, e eu diria que você falou a palavra gratificante, eu diria que é gratificante e intenso, que com certeza, só pelo que você está falando, a pessoa já fica meio, fica até um pouco estarrecida com a quantidade de coisas, a quantidade de mudanças que vão acontecendo e que foram acontecendo também num curto período de tempo. Um espaço que abriu em março, né, assim, um espaço físico abriu em março, né? Exatamente. É muita coisa acontecendo num curto período de tempo e cada vez vão surgindo mais ideias e mais oportunidades. E aquele negócio, né? A oportunidade é algo que muitas vezes a gente não pode deixar passar. Não pode, a gente tem que abraçar ela, não tem jeito. É verdade. Mas agora a gente, falando especificamente sobre o espetáculo que vai acontecer nesse domingo, agora no Teatro Imperial, queria que você falasse um pouco mais sobre ele e como que as pessoas podem procurar vocês. Então, o espetáculo, né, eu peguei alguns episódios vividos e fui escrevendo, sem muita diretriz de onde eu queria chegar, eu só fui escrevendo. E aí eu olhei para aquilo tudo que eu tinha escrito e eu falei, por que não falar disso tudo em forma de pecados? Pecados capitais, né? Luxúria, avareza, soberba, raiva, ira, né? Por que não falar dessa forma? Então o espetáculo, ele começa numa passagem de tempo entre uma pessoa encontrar sua beleza nas coisas e alguém ir lá e falar assim, peraí, tem a parte boa, mas a gente também tem que aprender a olhar para dentro e olhar para a parte ruim, não como um episódio ruim, mas como algo a ser aprimorado. E aí é um convite para olhar para dentro, como eu já havia dito, né? E você tinha feito outra pergunta. E também pedi para você falar como as pessoas podem procurar vocês, podem procurar o espetáculo para realmente prestigiar. Então, a venda dos ingressos está aberta na bilheteria, no ingresso digital, né? A pessoa pode acessar lá o link pelo Instagram do Teatro Imperial e acontece no domingo, às 6 da tarde, no dia 24, domingo agora. E aí tem como comprar tanto no ingresso digital, como também na hora, vai estar o mesmo valor. Perfeito. E também a gente estava conversando um pouco em off antes de começar, que essa viagem para a Argentina é custosa, realmente é complicada, e que além dessa parte de, é claro, ter a verba do teatro convertida para essa viagem, também tem uma outra questão que vocês estão fazendo uma vaquinha, né? Mesmo como que as pessoas podem procurar vocês? Então, a gente está fazendo uma movimentação para arrecadação de dinheiro, para estar ajudando a custear os gastos da viagem. A gente está fazendo uma vaquinha online, então, para quem quiser ajudar, né, entra no nosso Instagram, porque lá tem o link direitinho. O Instagram é SD_Swag Imperial. E eu estou tentando meios, né, de conseguir patrocínios, conseguir ajuda, pessoas que podem dar algum suporte para a gente nessa viagem. Estou tentando, né,
marcar reuniões com pessoas da cultura, para ver se eu consigo, de repente, em meio do nosso portfólio, do nosso ofício, né, como a gente está indo representar a cidade, se a gente consegue fazer algum intermédio de ajuda mesmo, para estar ajudando o elenco a estar fazendo a viagem. Perfeito, com certeza vai conseguir. Espero que tenha um ótimo espetáculo agora neste domingo e também uma ótima participação. E eu espero depois da viagem poder voltar aqui e falar sobre a experiência do espetáculo e da viagem, de como foi tudo Sem isso. Sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer receber aqui. Falar sobre cultura sempre é um prazer e é muito legal a gente destacar aqui na nossa cidade os diferentes pontos que a gente tem da nossa cultura e de todos os tópicos daqui da cidade. Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer bater esse papo com você. A gente poderia continuar conversando, mas o nosso tempo já acabou. Obrigado pela oportunidade. Gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.